Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os pensamentos, os maus pensamentos e a ansiedade. Quero ler com vocês um versículo que está em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se você meditar nesse versículo, não cabe maus pensamentos, para uma pessoa que serve ao Senhor. Mas na prática a gente sabe que isso é uma constante luta para uma pessoa que é cristã ou não, que está passando pela ansiedade, pelo medo, pela agorafobia, DP, DR, não é fácil. Eu quero compartilhar um pouco com vocês como era comigo, no tempo em que realmente os maus pensamentos me guiavam. E eu vou dizer para vocês que um leva ao outro. Na verdade, vira um círculo vicioso tão forte, que vai se tornando cada vez mais forte, que ele começa a guiar a sua vida. O medo, os pensamentos ruins, eles começam a fazer você tomar decisões erradas, por conta de você não se expor muitas vezes a situações ou pessoas pelo que você está pensando, E vou dar um exemplo para isso, Eu lembro que naquela época apareciam algumas entrevistas de trabalho para eu trabalhar. Na época eu trabalhava só com criança pequenininha ainda, em escolinha. E apareciam as entrevistas com diretora, com pedagoga e etc. Só que a minha mente, antes de eu ir na visita, ela já começava a trabalhar. Que eu ia ficar nervosa, que eu não ia conseguir falar, que eu ia gaguejar, ou que eu não ia conseguir simplesmente falar um pouco sobre mim, falar do meu trabalho com as crianças, enfim, que ia ser um fracasso. E aquilo já começava a trabalhar muitos dias antes, da data marcada da entrevista. E eu lembro que quando eu chegou várias vezes, de eu ir até o local e simplesmente não conseguir nem entrar para fazer a entrevista. Ou eu conseguia, de repente, entrar no local, mas eu saía antes de chegar a minha vez. Então, assim, você tomou a decisão porque... Por que você reagiu assim? Porque eu estava com medo. Porque eu achava que aquilo que eu estava pensando, que estava na minha cabeça, iria acontecer. E eu lembro que uma vez, numa escolinha que eu fui, que eu consegui fazer a entrevista, tudo, conversei com a diretora, com a pedagoga, tudo. E aquilo tudo, na hora, quando eu comecei a falar com elas, a ansiedade começou a diminuir, até que ela sumiu. Eu saí de lá feliz da vida, E o que aconteceu? Elas me chamaram, eu fui aprovada, e daí tinha a questão de eu ter que ir trabalhar. Daí na minha mente veio assim: foi difícil para você fazer uma entrevista, que você ficou meia hora ali conversando com elas. Como que você vai passar 4, 5 horas aqui dentro? Então, assim, tive que ligar e dizer que eu estava recusando o trabalho. Então, comigo, eu não sei como é com vocês, mas eu perdi, assim, na época, muitas oportunidades de estudar fora do país, de fazer de repente um curso que eu queria muito, ou mesmo um trabalho que eu tinha conseguido, mas simplesmente por causa do medo eu fiquei paralisada. Naquela época eu já era cristã, Eu já ia na igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, só que simplesmente eu não sabia o que fazer. O medo era maior que eu mesma, Então as pessoas que não passam por isso realmente vão dizer como é que o sentimento é maior que você. Acontece, gente, e não é só com medo. Quando uma pessoa, por exemplo, está apaixonada, o sentimento que ela tem pela outra pessoa, quando ela vai nutrindo aquilo vai crescendo, aumentando, a ponto de uma pessoa apaixonada, todos nós sabemos, porque todo mundo já passou por isso, que você muitas vezes vai ter atitudes que você não deveria ter. Você vai ser impulsivo, você vai falar o que não devia, você vai fazer coisas que num estado normal seu você não faria. Então eu estou comparando só para uma pessoa que nunca passou por isso,
mas tem alguém perto da família, né? Ou um amigo, ou uma pessoa que você ama muito e você quer ajudar, é a mesma coisa. O medo te tira o teu direito de ir e vir. Ele te tira o teu direito de escolher se você quer ou se você não quer. Ele te tira o direito de você dizer não ou sim. Você simplesmente para no tempo, né? Foi assim comigo. Eu lembro que às vezes eu estava penteando o cabelo da minha filha e vinha aquela sensação horrível, porque era o horário que eu tinha que levar eles para a escola, e aquilo começava a tomar conta de mim, a minha mente rapidamente, eu via a situação, eu passando mal, e o Enzo era pequenininho também, daí tinha que levar o Enzo no carrinho, daí a Beatriz e o Gianluca, e tudo aquilo trabalhava muito rápido na minha mente, e quantas vezes de eu parar o que eu estava fazendo, ia para o banheiro e ia chorar, porque eu não sabia lidar com aquilo tudo. Foi o tempo daí que o Senhor começou a ministrar no meu coração, começou a me explicar o que eu deveria fazer para sair daquele círculo vicioso. Eu li a Bíblia, mas eu li assim, corrido, né? Sempre gostei muito de Salmos, de Provérbios, Efésios, né? O Novo Testamento, a história de José, mas eu não me atinha a nada, eu não ficava, né, meditando. Eu comecei a procurar versículos na Bíblia que falavam sobre medo. E anotava, comecei a anotar todos os versículos. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço, eu não sei fazer nada mais ou menos. Então eu tinha um caderno e o meu rol, né, de versículos era muito grande. E eu falei, não, isso não vai dar certo, como é que eu vou ler todos? Daí o Espírito Santo foi mostrando que eu devia ler um, né, e me fixar naquele, e declarar aquele, e eu fazia isso. Uma das coisas que, por causa do medo, eu parei, os pensamentos tomavam conta de uma maneira tão grande que eu realmente paralisava, era o medo de sair de ônibus. Então, o que acontecia? Eu tinha medo de ficar no ponto do ônibus esperando, muitas vezes eu voltava para casa, algumas vezes eu subia no ônibus, pagava e descia no próximo ponto. Outras eu entrava, pagava, mas não conseguia até meu destino, descia antes. Outras vezes até ia até o destino, mas não entrava no lugar. Gente, eu fiquei numa situação muito difícil, muito ruim, porque na época ninguém conhecia sobre ansiedade, pânico, não tinha nada do conhecimento que existe hoje. Então eu ia nos médicos, eles diziam que eu estava com estafa, com estresse, me davam vitamina, né? E depois, né? Mais tarde, quando já se sabia um pouco, né, eles davam os remédios, né, ansiolítico, antidepressivo, mas eu tinha medo por causa do que eu pensava de tomar os remédios. Então, o que aconteceu? Voltando ao assunto, eu fixei o primeiro versículo, eu lembro que foi porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia. E eu lembro que eu entrava no ônibus, eu falava em voz alta, gente, eu nem ligava se os outros estavam me olhando, achando, pensando. Eu precisava fazer a minha parte para ficar boa daquilo, ficar livre, né? Aí eu falava o versículo, eu não estava nem aí, porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia. Mente sadia, que era tudo que eu não tinha. Né? Mas eu sabia que eu tinha que reagir, eu tinha que fazer alguma coisa. O que aconteceu? Eu entrava dentro do ônibus, falava também a mesmo versículo e repetia várias e várias e várias vezes, até que eu comecei a conseguir sair de ônibus e fazer as coisas que eu precisava. Então a melhor maneira de você combater o medo, a ansiedade, os maus pensamentos é através da palavra de Deus. Não existe um outro caminho, uma outra maneira de você vencer isso de uma maneira real, verdadeira. Mas pegue um versículo a princípio e comece a se dedicar a ele. Comece a prestar atenção, fale ele em voz alta em casa, repita e vá falando até que ele comece a produzir fé no teu coração e te dê, né, essa substância para que isso se mova em você. Outra coisa que é muito importante, troque os seus maus pensamentos por bons pensamentos. Por exemplo, você pensa, eu não vou conseguir sair de casa agora. Você vai escrever, eu consigo sair de casa.
Ah, eu não consigo pegar o ônibus. Eu consigo pegar o ônibus. Faça uma lista contrária a todo pensamento mal que vem na sua mente. Tudo. E comece a se dedicar um por um e vá falando: eu consigo sair de casa. Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu posso e vou trabalhar. Entendeu? Ah, você tem o pensamento que você é burro, que você não entende nada. Você vai escrever: eu sou inteligente. Eu sou capaz. Isso é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado você. Se você quiser conversar comigo, deixa, né, uma mensagem ali, escreve um comentário que eu passo o meu e-mail e tem o meu e-mail também na descrição. Se você preferir pegar de lá, me manda um e-mail e eu vou responder você, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.